Olá, você que nos assiste, seja muito bem-vindo. O meu nome é Fernando. Neste vídeo eu quero trazer para vocês por que as conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas têm fracassado. Também o que algumas autoridades das Nações Unidas têm falado sobre as mudanças climáticas. E também quero trazer para vocês o que a Bíblia ela diz sobre esse assunto. Então, por que do fracasso das conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas? Krugman, um colunista de um jornal americano, ele nos dá uma pista, ou ele nos mostra pelo menos dois fatores importantes por trás do fracasso dessas conferências. Por exemplo, ele destaca como a ganância e a covardia política sendo os principais responsáveis pelo fracasso dessas conferências. Acordos são firmados e acordos não são cumpridos por causa desses dois fatores. O protocolo de Kyoto, por exemplo, excelente, assinado há uns 10 anos atrás. Foi cumprido? Evidente que não. E tantos outros acordos ao longo desses 30 anos, desde que houve a primeira COP, em 95, até hoje, os acordos continuam não sendo cumpridos. Principalmente no que diz respeito a acordos referentes a emissões de gases poluentes ou de gases de efeito estufa, como um dos principais deles, o CO2, o gás carbônico. Os dois maiores emissores desses gases são os Estados Unidos e a China, com mais de 40% de emissões desses gases. Eles vão parar, vão assinar esse acordo? Para você ter uma ideia, nessa COP realizada no Brasil, a COP 30, os Estados Unidos nem representante mandou para essa COP. Então mostra claramente que não está interessado nos assuntos climáticos, no que eles podem causar, nas vidas que vão ser ceifadas devido às consequências dos efeitos climáticos. Então esse é um dos principais responsáveis, como disse Krugman, a ganância e a covardia política. Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, na COP de 90 de 2022, por exemplo, 19 de novembro, ele disse, ou ele compara o planeta Terra com um paciente que está na sala de emergência. Mary Robson, ex-presidente da Irlanda e ex-alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, na mesma COP 2022, 20 de novembro, ela disse que o mundo ainda está à beira da catástrofe climática. Então são alertas sérios, alertas que expressam uma preocupação urgente dessas autoridades, mas que uma andorinha sozinha não faz verão. Os problemas vão continuar porque as COPs, como nós já vimos, já mencionamos, elas vão continuar fracassando porque alguns mostram interesse e outros não. A Bíblia, ela disse que assuntos referentes ao clima iria acontecer. De que forma? No livro de Apocalipse, no capítulo 11, versículo 18, ali diz que Deus vai destruir os que estão destruindo a terra. Esse versículo nos ensina três coisas importantes. A primeira, os humanos têm causado grandes estragos na terra, a ponto de
causar um desequilíbrio no delicado ecossistema da Terra, devido às emissões de gases poluentes na atmosfera, causando o efeito estufa e as consequências climáticas a qual todos nós estamos vivenciando nesses anos em que estamos vivendo. A segunda questão interessante que esse versículo nos traz atenção é que a destruição ou os estragos causados pelos humanos não vai durar para sempre. E por que nós temos esta certeza? Porque esse é o terceiro ponto interessante que esse versículo nos traz atenção, é que vai ser o próprio Deus quem vai resolver os problemas ambientais da Terra, não os humanos. Então isso em si nos traz a garantia de que o planeta Terra, o futuro do planeta, está seguro. Por quê? Porque o próprio Deus é quem nos dá essa garantia. No livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 18, ele, como formador da terra, ele disse que criou a terra, ele disse que não fez simplesmente para nada, ele disse que a formou para ser habitada. Então, no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 4, diz que a terra permanecerá para sempre. Então, se a terra permanecerá para sempre e Deus fez a terra para ser habitada, nos dá a garantia de que sempre haverá humanos vivendo na terra. E com a perspectiva, de acordo com o Salmo 37, versículo 29, com a perspectiva de viver para sempre. Dessas ilhas que você vê aqui atrás de mim, a Bíblia nos dá essa garantia de que elas não vão desaparecer. Elas podem até desaparecer, mas depois elas vão voltar de novo. Porque quem nos garante que a terra vai durar para sempre é o próprio Criador dela.